galera, continuando aqui nossa resolução das questões do Enem 2024. Gente, agora eu trouxe para vocês mais 3 questõezinhas para a gente trabalhar que falam sobre alguns assuntos que são extremamente importantes, inclusive um dos que eu comentei há pouco tempo aqui no canal, que é justamente falando sobre reações redox. Uma das coisas que o Enem vem cobrando muito nos últimos anos é esse tipo de questão, e dessa vez ele trouxe de uma forma bem inventiva, uma forma bem bacana de ser trabalhada, que é a ideia de ciclo biogeoquímico. Muita gente vai olhar para essa questão e vai acreditar que é uma questão de biologia, apenas de biologia, enquanto na verdade na minha visão, eu acredito que tem essa mistura. E uma coisa que eu venho comentando muito com meus alunos é que com o passar do tempo, o Enem vai ficar mais difícil a gente identificar questões de química e biologia. E isso realmente já está acontecendo. Esse ano já caiu até com física e química, né? Com a questão do raio-x, que eu não vou trabalhar ela aqui nos vídeos com vocês, porque eu acho que ela ainda está bem mais voltada para física. Mas essa daqui eu tenho que trabalhar, porque ela fala sobre ciclo biogeoquímico, que são ciclos extremamente importantes, e fala sobre equações redox, que é uma coisa que o Enem vem cobrando muito, ano após ano. E ele diz assim, ó, um metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos ciclos distintos. Aí ele coloca aí para você todo o ciclo do nitrogênio, né, pessoal? Ele coloca nitrogênio indo para amônia, depois para amônia, para amônio, se transformando em nitrito, nitrato, né, por ajuda das bactérias isóbios e tudo mais, nitrificantes, desnitrificantes e coisa do tipo, né? O ciclo do nitrogênio, como você já conhece. Perceba que ele não enfatiza muito a ideia do ciclo do nitrogênio. Ele coloca as etapas, bonitinha, divide em 2 etapas, 1 e 2, para você ficar ligado. Aí ele coloca do lado uma imagem que fala sobre o ciclo do carbono, né? Que já não é tão frequente de cair, mas é bacana também. Lembrando que ainda tem ciclo do fósforo, ciclo do enxofre para cair. Mas enfim, vamos aqui para a questão. Aí ele coloca, né, o ciclo do carbono, a planta absorvendo o CO2 e indo para os organismos fotossintetizantes fixando o CO2 e os organismos procariontes convertendo o carbono em CO2. Aí ele vai e pergunta aqui pra gente, preste muita atenção, ó. Ele vai e pergunta assim, ó, em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox? Professor, primeiramente, o que é uma transformação redox? Aqui, lembrando, tá, pessoal, que o intuito não é aprofundar muito na questão, é a gente ser mais direto possível para resolver ela. Lembrando que, quando a gente fala num processo redox, a gente tem alguém que está sofrendo oxidação e a gente tem alguém que está sofrendo redução, certo? Ou seja, é alguém perdendo elétron para alguém. Praticamente isso é característica de praticamente todos os ciclos biogeoquímicos. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o caso do nitrogênio, tu percebe que o nitrogênio molecular, ele entra no ciclo na sua fórmula mais simples, ou seja, tendo o NOx zero. Por quê, professor? Porque a substância é uma substância simples, NOx zero, e ela passa por várias outras moléculas mais complexas, como por exemplo o NH3, NO2, NO3, nitrito, nitrato, né, no caso, e acaba variando o NOx do nitrogênio. Bacana? Ele quer saber em qual das etapas, não do nitrogênio, porque praticamente você vai ter processos de oxidação e redução. Uma técnica bacana que eu digo no vídeo é o quê? Quando aumenta o número de oxigênios, eu estou sofrendo oxidação. Quando eu aumento o número de hidrogênios, eu estou sofrendo redução. É praticamente essa a ideia. Quando a gente olha aqui, ele quer saber com relação ao ciclo do carbono. E no ciclo do carbono a gente tem que prestar atenção em 3 etapas que ele coloca aqui. No caso, na etapa 4, na etapa 3 e na etapa 5. Gente, preste atenção. Na etapa 4, ele diz para você que a planta apenas fixa CO2. Então, o mesmo CO2 que está na atmosfera é o CO2 que é fixado. Continua a mesma molécula. Se a molécula continua a mesma, não ocorreu variação de NOx, porque a molécula é a mesma. O mesmo vai acontecer na etapa 3, porque ele coloca aqui a palavrinha, ó, fixam, tá certo? Ele coloca aqui embaixo, ó, fixam. Então continua sendo apenas CO2 fixado, não sofrendo transformação. Para que tenha variação de NOx, tem que sofrer transformação. Quando a gente olha para a etapa 5, ele usa uma palavrinha aqui, que eu vou colocar aqui de vermelho, extremamente importante. Ele diz que os organismos decompositores convertem. Converter é transformar uma coisa em outra. Em que, professor? Não faço ideia, não vem ao caso. Mas ele diz que converte uma molécula em CO2. Então, essa ideia de converter essa molécula anterior, ou converter o CO2 em alguma outra coisa, faz com que o carbono venha de outra substância. Se vem de outra substância, é porque ele sofreu uma troca de átomo, reação química, vamos dizer assim, né, que a gente conhece. Então, se ocorre essa troca, né, troca de ligação, coisa do tipo, vai ocorrer troca de elétron, certo? Ocorrendo troca de elétron, é um processo redox. Então, a palavra converte
mata a nossa questão. Então, a etapa que faz um processo redox, deixa eu apagar aqui para vocês verem, a etapa em que ocorre um processo redox é exatamente a etapa de número 5. Então, o gabarito da nossa questão de número 1, perdão, de questão número 122, 1 aqui do vídeo, é a alternativa E de elefante. Beleza, pessoal? Então, olha que questãozinha bacana, uma questãozinha mais interpretativa, também direta, sem muita enrolação, que o aluno tinha que prestar atenção nos detalhes. Beleza? Vamos para mais uma? Olha só, essa questão aqui é uma questão clássica, a questão 123, também do caderno amarelo, e ela diz o seguinte: um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Perdão. Em áreas urbanas, isso demonstra drasticamente pela fumaça fotoquímica, resultante na interação entre óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação que causam irritação aos olhos e ao aparelho respiratório e aos danos das plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar-combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento da atmosfera. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases de dióxido de carbono, hidrocarboneto, monóxido de carbono, nitrogênio e óxido molecular, né, que é o oxigênio. Oxigênio molecular emitido pelo motor a gasolina, com diferentes razões de ar combustível em massa. Aí ele coloca aí pra gente o gráfico aí, certo? Coloca um monte de linha subindo e descendo, coloca várias legendas, aqui a porcentagem em volume, porcentagem em parte por milhão, uma coisa que já iria tirar um bocado de gente da prova, porque da questão no caso, né? Porque a galera fica muito presa nesses detalhes. Uma dica que eu posso te dar é questões de gráfico, não analise o gráfico antes de ler o comando da questão, porque você vai começar, a não ser que seja um gráfico muito simples. Gráfico com muita informação acaba mais atrapalhando sua cabeça do que ajudando. Então, se você não souber o que você está procurando, você nunca vai achar. Então, você precisa ir no comando da questão para saber o que, que ele vai buscar, o que, que ele vai querer de você. Então, ele diz aqui o seguinte, ó, vamos lá. Cadê o comando? Tá aqui o comando do lado. Na condição de razão ar combustível, que ele comentou no texto, igual a 18, certo? Ele quer saber, na razão de escala 18, haverá uma emissão, né? Aí ele quer saber de baixa, parará. Então vamos voltar para o gráfico e agora a gente vai olhar para onde? Para a escala 18. No caso aqui, razão estequiométrica A combustível, tá aqui a razão, e ele coloca aqui, ó, razão A combustível. Deixa eu tirar aqui o lápis da frente, ó, para você dar uma olhada também. Ele colocou aqui, ó, deixa eu ver se eu enquadro bonitinho. Tirar aqui um pouquinho o zoom. Pronto. Você consegue ver, ó, que eu tenho a razão aqui em cima, ele comenta, e ele comenta um pouco da razão aqui embaixo também. Ó, razão, ar, combustível, massa, massa. Show de bola. Só que ele quer na escala 18. Para quem não encontrou ainda, a escala 18 tá bem aqui, ó. Ó, a escala 18 tá bem aqui. Show? Então, praticamente, o que, que ele quer? Ele quer que a gente interprete o que, que tem na escala 18. Pessoal, vamos lá. Ele está dizendo, ó, baixa de O2 e alta de NO. Não, na escala 18, você tem aqui, ó, baixa de O2. Não, ó, o O2 aqui, ó, tá alto aqui em cima, tá vendo? Ó? E não tá baixo de NO não, tá alto também. Beleza? Então não pode. Sacou? É só interpretação de gráfico, não tem muito mistério não. Então aqui, ó, na letra B, baixa de NO. Baixa de NO, não, já tá errado também, ó. A gente vê que NO desse lado de cá, ele tá alto, ó. Comparado a outros, tá bem elevado. Não tá muito baixo não. Certo? Então a gente nem analisa o outro, que é o hidrocarboneto. Na letra C, baixa de CO. Cadê o CO? CO tá aqui em verde. Tá aqui o CO. Beleza? Você percebe que o CO, quando chega aqui perto do 18, praticamente falta encostar no eixo aqui de baixo. Ele não encosta porque ele não vai chegar a zero. Mas comparado aos que estão aqui, desse lado aqui do 18, ele é o mais baixo realmente. Tá show. Agora vamos ver aqui o outro. É baixo de CO e alto de CO2. Vamos ver aqui o CO2. Cadê o CO2? O2 aqui, NO. CO2 é o azul escuro, que é esse aqui de cima. Eita, perfeito. Olha aí que coisa linda. Você percebe que o CO2 está lá em cima. Ó, perceba que está lá em cima. Ó. É o mais alto de todos. Então está em alta de CO2 e em baixa de CO. Pô, questão de interpretação puramente de gráfico, em que a gente tinha que olhar simplesmente como analisar a escala de um gráfico, tá? Então, o gabarito correto da questão 123 do caderno amarelo, eu vou só conferir se é realmente 123, a alternativa correta é a letra C.
Sem mistério, né, turma? Olha que questãozinha tranquila pra gente resolver. Mais uma questão aí, ó. Deixa eu ver se é 123 mesmo. É isso mesmo. Questão 123 do caderno amarelo, Enem 2024, gabarito, letra C. Pessoal, tá vendo o que eu tô dizendo? A cara mantendo a calma numa prova como essa não era tão difícil como muita gente vem falando aí, não é verdade? Vamos aqui para a próxima, última questão do vídeo. Questão 120. Rapaz, questão essa que deu um calorzinho no coração de muito professor, porque fazia muito tempo que não caía eletroquímica, e ele fala, como sempre, né, o Enem faz, um texto que acaba não ajudando em muita coisa, que diz assim, que a célula combustível e microbiana, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuais urbanas e água industrial. As CCM são compostas de duas câmaras, numa delas onde ocorre o tratamento de matéria orgânica. As bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentar, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formam um biofilme. Um filme condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematizada de uma CCM está uma reação envolvida, né? E as reações envolvidas. Galera, preste muita atenção numa coisa. Quando a gente olha uma questão como essa, praticamente o funcionamento de uma célula combustível é muito próximo do funcionamento de uma pilha, aonde você vê que alguém está oxidando, alguém está reduzindo, alguém está ganhando elétron, alguém está perdendo elétron. Você sabe que você tem um anodo, você tem um catodo, aí não é novidade, porque a questão ela já coloca para você tudo discriminado na imagem bonitinho. Então a gente tem que lembrar, né, principalmente, que no catodo pode ajudar. O catodo é a espécie química que vai sofrer redução e o anodo é a espécie química que vai sofrer oxidação. Perceba que os elétrons saem aqui, ó, do polo que é o anodo e chega no catodo, né? Está mostrando aí o fluxo de elétron, beleza? Aí ele coloca aqui, ó, membrana semipermeável, que funcionaria como a ponte salina, vamos dizer assim, na célula combustível, que é um pouco diferente, mas é a mesma lógica, né? Porque aqui a ideia não é a gente aprofundar, mas a gente fazer a questão. Aí ele coloca as semi-reações aí para vocês analisarem. Coloca aqui a primeira semi-reação e aqui a outra semi-reação. Aí ele vai e pergunta para você, né? Qual das equações representa a equação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Gente, tem mistério fazer isso? Galera, para a gente calcular, aliás, para a gente encontrar uma equação global, é muito simples. Praticamente é só você vir aqui e somar essa equação de número 1 e somar com essa equação de número 2. Praticamente isso. Ou seja, quando você vê uma questão como essa de equação global, é muito simples para você resolver. Aí agora qual é a ideia? Para você utilizar, para você encontrar a equação global, você utiliza praticamente aquele princípio da lei de Hess, que diz o quê? Para você encontrar a equação global, você corta os elementos que são na mesma quantidade, mesmo estado de agregação, só que um tem que estar no reagente e outro tem que estar no produto. Perceba que aqui, ó, você tem o quê? 8 elétrons do lado do produto e você tem 4 elétrons do lado do reagente. Tem uma coisa que eu comentei muito com meus alunos, equação global de pilha se livra do elétron logo de cara. Então, o elétron tem que sumir. Perceba que nas equações globais aqui, nenhuma delas tem o elétron. E nem pode ter, porque senão seria semi-equação. Então, aqui, ó, quando a gente olha essas equações aqui, o que eu tenho que fazer? Preste muita atenção. Para eliminar 8 elétrons e 4 sem sobrar nenhum, eu teria que multiplicar essa equação aqui por 2. Então, quando eu multiplicar essa equação por 2, você vai ver que esse 4 vai deixar de ser um 4 e vai passar a ser um 8. Aqui vai ficar 2 de oxigênio. Aqui vai sumir esse 4 e vai se transformar em 8 de elétron. E aqui vai sumir esse 2 e vai se transformar. Perdão. E aqui vai se transformar em 4 de água. 4 de água. Beleza? Então agora o que eu posso fazer? Perceba que já está em lado oposto. Então, ó, tchome, 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 tchome. Já corta aqui. O que mais, professor, dá pra gente cortar? Dá pra gente cortar aqui, ó, o hidrogênio. Corto o hidrogênio que eu tenho aqui, corto o hidrogênio que eu tenho aqui, sobrando um hidrogênio aqui embaixo. Professor, por que sobra um hidrogênio? Porque de um lado você tinha 8 e de um lado você tinha 7. 7 menos 8, aliás, 8 menos 7, para não dar negativo, vai ficar 1. O que mais dá para cortar? A água. Perceba que a água, ó, tchome, 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 tchome. Sobrando quantas águas? Sobrando 2 águas. Beleza? Aí agora, tem mais alguma coisa para cortar? Não, não tem mais nada para cortar. Vamos aqui para um espaço em branco para a gente poder montar a nossa equação bonitinha. Então, no caso, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar aqui, ó. C, preste muita atenção, vai ficar C
H3CO. Opa, não tem um H, perdão. COO negativo, beleza? Porque a gente não mexeu nele. Mais 2 de oxigênio, 2 de O2, beleza? Mais o quê? Não, apenas isso. Mais 2 de O2, top. Mais, aqui, ó. Ó, perceba aqui agora o que? Cadê? Porque senão fica desorganizado, né? Aí aqui, ó, setinha, beleza? Você vai ter aqui, ó. Opa, esqueci aqui, ó. Mais o hidrogênio, perdão, mais o hidrogênio, se convertendo em quê? Se convertendo, ó. Perceba que nem precisava montar o resto da equação global se você não quisesse. Porque a única alternativa que você iria ver que tem 2 de oxigênio no lado do reagente seria justamente quem? Seria justamente essa daqui, ó. Seria justamente a letra C. Mas vamos encontrar aqui o resto, tá? Para vocês verem como é que ficou. Ó, vamos lá. Aqui, ó, mais um de hidrogênio, certo? Que foi o que sobrou. Sobrando o que mais? Mais 2 de CO2, mais 2 de CO2, mais 2 de água. Mais 2 de água. Maravilha. Pronto, tá aqui a questão, certo? Deixa eu apagar aqui, ó, ou esse monte de risco, só para facilitar aqui, às vezes, um pouco a visão aqui de vocês. Deixa eu apagar aqui de novo, só para eu refazer, para ficar melhor aqui para vocês, ó. Agora que vocês já acompanharam comigo, vai ficar assim, ó. Beleza? Esse elétron cortou com elétron, a gente multiplicou por 2 aqui, tá? Deixar bem claro, multiplicou por 2. Então o elétron aqui ficou 8, cortou o elétron com esse elétron. Aqui ficou 4, beleza? Mais cortou com esse 2 aqui, ó. Sobrando 2 aqui, ó. Sobrando 2 de água. Top, eu acho que assim ficou melhor. Bacana para vocês verem. O hidrogênio, a mesma coisa. Aqui, ó, ficou 8 de hidrogênio, só que cortou esse hidrogênio com esses 7 hidrogênios que eu tenho aqui. Show? Então sobrou desse lado um hidrogênio positivo, que é justamente esse hidrogênio que você tem aqui, ó, o hidrogênio positivo. E assim ficando a equação que a gente tem. E o único gabarito que tem essa equação é justamente a alternativa, a letra C, né, de catapimbas. Ou seja, pessoal, mais uma questãozinha aí, que se você parar para pensar e sendo honesto, né, com você mesmo, mantendo a calma, não tinha nada de impossível para fazer essas outras 3 questões do Enem. Galera, agradeço demais você que assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui, até a próxima.